E aí, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje o tio vai continuar falando um pouquinho, né? Como nas outras aulas, falando sobre o checkmate, alguns tipos de checkmate usando algumas peças. O tio já falou um pouquinho sobre o checkmate do pastor, falei também sobre o checkmate com dama e rei, falei sobre o checkmate de duas torres e vou falar um pouquinho hoje sobre o checkmate usando o cavalo. A primeira coisa que eu devo lembrar é que o checkmate com o cavalo ele não pode ser feito, né, apenas com o rei. Como a gente sabe, o checkmate que a gente vai fazer, a gente precisa de pelo menos duas peças, né, no mínimo duas peças, mas com algumas, como o cavalo, por exemplo, eu não consigo usando apenas duas peças, como por exemplo, apenas o cavalo e o rei. Então, quando acontecer essa posição de ter apenas um cavalo e um rei contra rei, a partida é considerada terminada por empate, que a gente chama de insuficiência de peças. Ou seja, nenhum dos dois jogadores tem peça suficiente para dar o checkmate. Vou colocar aqui algumas posições para vocês notarem isso. Tem que fazer o checkmate usando apenas o cavalo e o rei. Então, eu vou colocar este rei, né, aqui no cantinho, porque lógico, no cantinho é mais fácil de eu fazer o checkmate, vocês sabem disso, né? E vou colocar aqui, por exemplo, um cavalo fazendo o cheque. Então vamos começar a pensar no seguinte: como o cavalo ele tem o seu movimento, ele pula uma peça ou duas até, né? E ele é o único que faz o movimento em L e ele captura apenas no final do seu L. Então, colocando o cavalo aqui, eu já tenho, né, só o cavalo, né? Eu não tenho como o rei escapar, ele tem para onde andar. Ele, por exemplo, pode andar aqui para a casa G8, para a casa G7 e para a casa H7, fazendo com que até o cavalo, né, se ele andar para uma dessas duas casas aqui na linha 7, você tem que retirar o cavalo daqui, porque numa próxima jogada, o rei ele vai capturar o seu cavalo. Então, eu tenho que dar um jeito de, além de fazer esse cheque com o cavalo, eu tenho que ter alguma peça que proteja essas três casas para que ele não possa, que o rei, né, não possa fazer o seu movimento. Então, lógico, né, como o meu rei ele ainda não saiu, tá? Eu posso colocar esse rei ajudando nessa proteção, tá? Lembrando que, pessoal, que o tio aqui não eu estou usando aqui, como eu disse para vocês, nesse joguinho, não estou jogando. O rei saiu daqui e foi para lá, tio, não é isso não, tá? Aqui é como se eu movimentasse as peças, né, no lugar, né? Tirasse ela de um lugar e colocasse em outro, sem fazer movimento, tá? Então eu estou colocando, que senão está no modo, se eu apertar play aqui, né? Eu só vou conseguir fazer os movimentos de acordo com as peças. Nesse caso aqui eu estou tirando a peça e colocando, né? Tirei uma peça de fora, voltei e tudo mais, tá? Bem, eu acho que nessa posição, já colocando o rei, eu já tenho, né? Eu coloquei o rei aqui na casa H6 e eu tenho já duas casas que o rei adversário não vai poder andar, que são as duas casas aqui na linha 7. Porém, ainda fica aqui a casa G8, que esse rei pode andar. Então, tá vendo? Ó? E mesmo que eu modifique, vamos supor que eu tire esse rei, né? Que ele não tivesse aqui na casa H6, mas ele tivesse, por exemplo, aqui na casa F7, ele protege essas duas casas da coluna G, mas não protege aqui da coluna H, né? No caso aqui a coluna H, a casa H7. Lembrando que o rei não pode ficar perto de outro rei, então não tem o que eu fazer. Então, para isso eu vou precisar de pelo menos mais uma peça me auxiliando. E aí eu tenho várias possibilidades. Me auxiliando aonde? Ajudando a fazer a proteção, tá, desta casa aqui em que o rei pode se locomover. Então, vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Quais peças que eu posso utilizar? Tio, eu não posso utilizar um cavalo mesmo para poder fazer este movimento, ou até mesmo uma torre, tudo bem, tá? Nesse caso aqui, se eu colocar uma torre tentando proteger essa casa aqui, a própria torre já vai estar dando cheque, né? Mas se eu colocar, por exemplo, um cavalo, se eu tiver um cavalo aqui na casa F6, o que vai acontecer? Esse cavalo, ele vai ajudar a proteger tanto a casa H7, não teria necessidade, porque a gente já está protegida pelo rei, mas ele também está fazendo essa proteção.
Lógico que existem outras casas que eu posso colocar esse cavalo, né? Por exemplo, ó, tá? Aqui na casa G5 ele também protege aqui a casa H7. Agora sim, um checkmate, por quê? O cavalo que está na casa G6 dá o cheque, o rei protege essas duas casas, e o cavalo, né, que está aqui na casa G5 protege a casa H7, tá? Poderia, lógico, né, naquela outra possibilidade que o rei estava aqui, eu poderia ter, por exemplo, o cavalo aqui, ó, né? Aí é a mesma coisa, tá vendo? Ele está fazendo a proteção da casa G8, também da casa H7, mas não tem problema, o rei protege essas duas, o cavalo protege esta. Lógico que ele poderia estar aqui, ó, também faria o mesmo tipo de proteção, né? Então são várias variantes que no decorrer do jogo você vai conseguir, com o tempo, né, você vai acostumando e treinando para poder fazer isso. Existem outras peças que podem entrar, por exemplo, no lugar, né? Como eu estou fazendo um cheque de cavalo, eu acho que não vou tirar o cavalo que dá o cheque. Mas, por exemplo, eu poderia tirar, ao invés do cavalo, não tirar o cavalo, né? Eu poderia usar um bispo para proteger, neste caso aqui, né? A casa G número 8. Então, se eu colocasse um bispo, e o bispo, a vantagem dele é que ele não precisa chegar tão perto, né? Eu posso colocar ele aqui, pronto, ó, já está protegendo a casa G8. Lógico que no lugar do bispo poderia ser uma dama, né? Sem problema nenhum. Então, colocamos a dama aqui, tá? Para proteger essa casa. Ou qualquer outro tipo de peça, dependendo de onde a gente dá o cheque. Por exemplo, eu poderia usar aqui, eu vou fazer um jeito diferente, ó, onde aqui eu vou colocar o cavalo na casa E7, ele vai estar dando cheque, as duas casas aqui de frente com o rei estão protegidas por ele, né, pelo rei, e aí, por exemplo, eu poderia colocar a torre, pronto, a torre protege a casa G7, tá vendo? São outras variações, eu posso usar até o nosso querido peãozinho, voltando aqui, ó, para proteger esta casa, que seria a casa G7, tá vendo, ó? O rei protege essas duas casas, o cavalo protege aqui, o peão também protege aqui, tá? Pessoal, não é um cheque com o cavalo, não é um cheque fácil, simples de se dar durante a partida. Lógico que quanto mais você treina, mais você consegue fazer, né? Então, aqui, o que é interessante do cheque com o cavalo? Aqui, como vocês sabem, né? O cavalo, ele pode pular peças. E pode existir, às vezes, alguma situação, né, em que, por exemplo, o rei, principalmente quando ele faz o roque, né, ele fica protegido por dois peões à frente. Aí, neste caso aqui, ó, o tio até vai fazer de uma certa forma, um pouquinho diferente, que é o seguinte: ó, tio, mas o senhor falou que não dá para fazer apenas com o cavalo e o rei. O cavalo e o rei contra um rei apenas. Mas nota, tá, que aqui nós temos duas peças, né, que estão na frente do rei. Então eu vou utilizar essas peças aqui também para poder ajudar. Eu estou usando a peça adversária para ajudar no cheque, porque o rei, no caso aqui, ele não vai ter como sair. Só que toma cuidado, porque o que acontece? Ó, nesse caso aqui, se eu der o cheque assim, o peão vai capturar o cavalo. Então aqui já não vai funcionar o meu cheque nesse tipo, né? Mas o que eu posso fazer, por exemplo, é uma situação bem atípica, tá, de acontecer, mas olha só, neste caso aqui, ó, pronto, ó, agora eu tenho um checkmate, onde eu utilizei as duas peças, mas como eu disse, eu estou usando a peça do adversário para me ajudar nesse checkmate, tá? Uma situação que isso poderia acontecer, mas é uma situação difícil, sim, mas pode acontecer, até porque você tem que jogar esse cavalo aqui e o seu adversário ele tem que ter feito uma jogada, né, anterior, que ele não tenha mexido, ou que não tenha tirado esse peão da frente do rei, para que o rei não possa escapar. Então olha aqui, ó, o cavalo está dando cheque e o rei protege a única casa que ele pode andar. O que poderia ter acontecido aqui, né, é que teríamos mais um peão aqui, né, aí nessa posição eu consegui chegar, né, o rei já estava aqui, o jogador fez a mão, e você chega com o seu cavalo capturando este peão, tá vendo? Você capturou esse peão e deixou, vamos dizer assim, o seu cavalo, né, aqui numa posição que ele dá cheque no rei. É importante também a gente observar, pessoal, que é lógico, eu estou dizendo aqui, quando a gente tenta dar o cheque, mas a gente tem que pensar na nossa defesa também, né? Então, quando chega numa situação dessa, que você tem um cavalo e um rei apenas, e você tem algumas peças, é interessante que você faça o quê? Que você não deixe o seu rei preso pelos seus peões. Então, por exemplo, você teria que tentar antes, é lógico, de acontecer o checkmate, né? Você não pode jogar agora e depois tirar o rei. Não.
já teria acabado o jogo, pronto, começa outra partida. Mas antes mesmo, né, dele ter feito essa jogada, você ter tentado fazer uma jogada de defesa, aonde o seu rei tem um lugar para escapar. Eu tirei o peão daqui para ele poder escapar, né? Note que às vezes a gente tem algumas outras variantes interessantes, que, por exemplo, ó, aqui eu fiz com 2 peças, mas vamos pensar aqui, ó, com uma peça só. O cavalo continua dando cheque, o rei continua protegendo essas 2 casas, e mesmo que eu não tivesse, então, esse peãozinho aqui, ó, eu teria um checkmate, mas lembra, por que eu não estou usando? Fala, tio, tá usando 2 peças. Não, eu estou usando a própria peça do adversário para ajudar no checkmate. Então, eu usei 2 peças minhas e uma do adversário. Aí tem a possibilidade de cheque. Se esta peça não estivesse aqui, aí sim, nós não teríamos a possibilidade, e neste caso, a partida terminaria com um empate. Tá? O tio colocou aqui, é lógico, algumas situações onde eu estou usando o canto do tabuleiro, né? Então, poderia ser tudo invertido neste canto, ou qualquer um desses cantos, né? Mas, a gente tem que colocar o seguinte, por que no canto do tabuleiro? Porque no canto fica mais difícil de eu fazer, né, do rei adversário fugir. Então, por exemplo, mas eu consigo dar um checkmate de cavalo no meio? É lógico que eu consigo, só que preste atenção que para fazer esse tipo de checkmate, né, nós precisamos de mais algumas coisinhas. Por exemplo, o posicionamento das peças, né, tem que ser um pouquinho mais específico. E será que eu consigo fazer usando apenas 3 peças? Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Então, já vamos pegar de cara aqui, ó, uma dama, tá? Porque o que acontece? O cavalo tá dando cheque, né? Mas eu tenho protegido as casas aqui da F, né, F8 e F7 pelo rei, que até ele poderia estar para cá, ou do outro lado, que aí protegeria essas outras 2. Mas eu continuo com essas 3 casas aqui, ó, com possibilidade para o rei. Então, uma forma, por exemplo, mas se eu tivesse uma dama até na sua posição original, ó, pronto, proteger essa casa. Só que o que acontece? Ó, eu não consigo proteger essa, e aí eu teria que lançar mão de uma outra peça, como, por exemplo, um bispo. Tá? E aí, tá vendo? No meio eu vou precisar de mais, quanto mais peças para poder dar esse checkmate. É lógico que às vezes pode pensar assim, mas pode usar uma peça do próprio adversário? Sim, mas o que eu estou colocando, né, essa questão, que geralmente no final da partida a gente vai ter poucas peças, e neste caso, né, essas poucas peças seriam um rei adversário contra algumas peças minhas. Então eu tenho que saber como localizar isso. Tá joia? Então, pessoal, o que eu vou deixar para vocês aqui, tá? Para quem quiser treinar, quem quiser melhorar o seu jogo, são treinamentos, como eu falo para vocês. Coloca, por exemplo, um cavalo, um rei, e aí você escolhe, eu quero fazer um checkmate usando o cavalo, o rei e o bispo, tá? E aí você vai tentar fazer esse checkmate usando o cavalo, o rei e o bispo. Vai jogando você aí para ver quais ações, como que você tem que fazer. Lembrando que às vezes no meio não dá, tenta jogar para o canto. O que você vai fazer para levar esse rei no canto? Então essas táticas, essas coisas que vocês vão fazer, tá? Só vai conseguir fazer, só vai acontecer se você conseguir, se você treinar. Não adianta, o tio não tem uma fórmula secreta, tá? O tio vai pegar aqui o outro cavalo, né? Vou colocar ele aqui, ó, tá? Deixa eu virar o tabuleiro aqui, porque eu não consigo pegar o cavalo. Mas você tem que treinar. Coloca aqui em posições aleatórias e vai jogando. Ó, tá em xeque, mas tá em escapatória. Eu vou jogar esse P. Como que eu vou fazer isso aqui? Tá? Não tem uma fórmula secreta. Por quê? Porque existem várias possibilidades, né, durante o jogo. E aí só você treinando que você consegue ter essa percepção. Ok? Então, peguem o seu tabuleiro, ou até mesmo, né, quem tiver esse programinha que o tio tem mesmo, é interessante, porque depois aqui, ó, neste caso aqui, é só eu apertar o play, ó, tá vendo? O que vai acontecer? Quem vai jogar? Neste caso aqui, ó, nenhuma dessas peças pode jogar, por quê? Porque a única peça que vai ter que jogar para sair do cheque é o rei. O que eu vou fazer, então? A gente jogou com o rei. Agora é a vez das peças claras jogarem. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou tentar levar esse meu cavalo para frente para tentar jogar esse rei, né? E aí, é lógico que o rei ele vai tentar escapar, mas olha, tá vendo que eu já cortei o passo do rei? Ele não pode vir para nenhuma dessas casas aqui, ó. Aqui ele fica em xeque, aqui ele fica em xeque, e aqui também, ó, devido ao cavalo. Então, ele vai ter que andar pro ladinho. O que eu vou fazer? Eu tenho que trazer também o meu rei junto, porque eu sei que sem ele eu não consigo fazer esse cheque, tá? E assim eu vou indo, tá vendo que aqui, ó, ele fica com as mesmas casas para jogar, né? Olha só. E aí eu vou indo. O que eu faço agora?
vou tentar fazer uma jogada de um jeito que o meu rei, ele tenha que ir para algum lugar, o rei adversário, né, ele tenha que andar para algum lugar, e de preferência ir para o cantinho, tá? E aí eu deixo, né, a continuação dessa partida com vocês, até que você consiga chegar, né, em um checkmate usando apenas o rei. Por exemplo, aqui eu posso até usar, eu vou jogar meu cavalo aqui, ele não vai poder capturar, tá vendo? Por quê? Porque ele tem um rei protegendo, olha lá, mais uma vez só ficou uma casa para esse rei jogar, tá vendo? E aí nós vamos fazendo as jogadinhas, tentando levar o rei sempre, né, para o canto. Só que aqui a gente tem que tomar cuidado, já liberei casas aqui para o rei andar, então com calma, com paciência, vocês vão fazendo essas jogadinhas para tentar chegar na melhor solução, certo? Então treine, por favor, o checkmate. Comece com os 2 cavalos, depois tente mudar, coloca um bispo. A dama fica mais fácil, mas tenta fazer o cheque com o cavalo, tá? Não com a dama dando o cheque. O cavalo vai dar o cheque, a dama, ou a torre, no caso, vai ajudar o cavalo, o bispo vai ajudar o cavalo, né? Então, treinem aí para que vocês possam, né, durante uma partida, se for necessário, você sabe como utilizar essas peças, certo? Então, pessoal, até a próxima aula, fique com Deus e bom fim de semana.